Então vamos ler. Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Vamos orar. Deus, nós abrimos o nosso coração, Pai, para Ti nesta manhã, para ouvir a Tua voz. Pedimos ao Teu Espírito Santo, Senhor, que nos dê entendimento, Pai, para compreendermos a Tua palavra, para entendermos, Pai, aquilo que o Senhor tem a falar conosco nesta manhã, tudo que o Senhor quer nos revelar, tudo que o Senhor quer nos ensinar, que o nosso coração, Senhor, esteja sensível a isto, que os nossos ouvidos estejam atentos, Pai, à voz do Teu Espírito Santo, e que nós saímos daqui, Pai, ainda mais transformados, edificados, Pai, na Tua palavra. Este é o propósito de nós estarmos aqui, Senhor, de buscarmos e estarmos na Tua presença, de conhecermos mais a Ti, Senhor, de rendermos louvores ao Teu nome e conhecermos, Pai, a Tua palavra, ouvirmos aquilo que o Senhor tem a nos ensinar. Nós Te pedimos isto em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Muito bem. Na semana passada nós estávamos falando, né, do capítulo 2 do livro de 1 João, dos versículos 7 a 11, e eu até tinha intitulado essa mensagem, né, eu tinha intitulado essa mensagem de Irmãos amados e irmãos que amam, falando do amor de Deus. A mensagem saiu com uma mensagem mais sugestiva lá como é que chama? No YouTube? Não, no YouTube não, no Facebook, né? E eu achei muito interessante como eles colocaram. Mas essa mensagem, ela fala do amor de Deus, né? Fala do amor de Deus, o amor, sobre o mandamento do amor que João descreve para nós nos versículos 7 a 11. E porque lá nós somos incentivados, queridos, a praticar o amor fraternal, né? Nós somos incentivados a colocar isto em prática na nossa vida, dividindo o amor que recebemos do nosso Pai, de Deus, e isso com os nossos irmãos, e não só isso, né? Com as pessoas que estão à nossa volta. E João, ele nos chama a atenção para mostrar que o amor fraternal é um sinal na vida do cristão de que ele está na luz, como ele mesmo menciona lá nos primeiros versículos do capítulo 1. Né? É um sinal de que nós estamos na luz, que nós temos andado na luz, de que nós permanecemos na luz por causa disto. Ele fala. Ele diz assim, olha, vocês conhecem o mandamento. Esse mandamento não é novo, esse mandamento é antigo. E ele faz então referência àquilo que já existia lá no Velho Testamento, que está registrado lá no livro de Deuteronômio, que diz, amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. E lá em Levíticos 19, 18, ele diz assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então ele nos ensina dizendo, olha, este mandamento não é novo. Mas em seguida ele vem no outro versículo dizendo, olha, mas eu vos dou um novo mandamento, eu vos escrevo um novo mandamento. E ele completa dizendo aquilo que é verdadeiro nele e em vós. Ele está falando agora de Jesus, né? Como eu disse na semana passada, aquele mandamento parecia alguma coisa distante, porque amarás o Senhor teu Deus e amarás o próximo como a ti mesmo. E agora ele diz, olha, nós temos um exemplo vivo disto.
E este exemplo está na pessoa de Jesus. Então, ame o seu próximo assim como Jesus andou. E este foi um mandamento que Jesus nos deixou também, que João repete, e que está registrado lá no livro de João. Ele diz assim, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Jesus estava falando que também vos ameis uns aos outros. Por isso, queridos, ele diz, andem como Jesus andou. E assim vocês vão demonstrar que verdadeiramente estão nele. Isso foi a síntese do que nós vimos na semana passada. Estudamos na semana passada. Por que eu faço questão, queridos, de voltar um pouquinho atrás? Porque toda fala de João, né, que a gente está estudando aqui, ele tem uma sequência muito lógica daquilo que ele está trazendo de mensagem, e cada parte que a gente estuda, a gente precisa fazer uma conexão com o que ele escreveu antes, para que a gente possa entender, né, o que ele está trazendo de ensino. E nós chegamos então aqui nos versículos 12 a 17. Nos primeiros versículos da carta de 1 João, nós o vemos focado em combater os falsos ensinos que aqueles irmãos crentes, que eram crentes em Jesus, né? Crentes piedosos, mas eles estavam recebendo falsos ensinos de falsos mestres. E aqueles falsos ensinos estavam colocando insegurança na vida dos crentes daquela congregação e das igrejas em geral com respeito à salvação. Hoje em dia eu já ouvi de muitas pessoas, né? Será que eu sou salvo? Será que nós temos certeza da nossa salvação? Será que nós podemos ter certeza da nossa salvação? E por que tantas pessoas têm dúvidas sobre isso? E mesmo pessoas que estão dentro das igrejas, ouvindo a palavra de Deus, têm tantas dúvidas com relação a isto. Por que muitas vezes nós passamos por situação na nossa vida em que nós pensamos, bom, eu estou fora da vontade de Deus, eu perdi minha salvação, né? Ele está aqui nessas cartas, nessa carta, né, ele está mostrando para os crentes piedosos que aqueles que se diziam cristãos, e aqui ele está se referindo àqueles falsos mestres que se apresentavam como cristãos na igreja e traziam um novo ensino diferente daquilo que Jesus estava ensinando. Então ele está dizendo que aqueles que se diziam cristãos, na verdade, eles não viviam como cristãos, mas viviam de uma maneira contrária ao que Jesus ensinou. Então eles não eram de fato cristãos. É isso que João está dizendo aqui. Para essas pessoas, João ele usa palavras duras, chamando-os de mentirosos, de hipócritas, que não praticavam a palavra de Deus, que eram cegos por causa disto. Ele usa palavras duras para dizer, olha, vocês estão seguindo cegos, ouvindo cegos, e quem anda atrás de cegos certamente vai cair no buraco, porque o cego não consegue enxergar. O cego precisa de alguém que o conduza. O que é que nós podemos ver aqui, queridos? Nós podemos ver aqui nesse texto, né, que a gente escreveu, e eu já vou explicar para vocês, mas nós podemos ver aqui uma dupla preocupação do apóstolo Paulo, do apóstolo João. A primeira delas é com relação aos verdadeiros cristãos que estavam sendo aperfeiçoados no amor de Deus, para que eles tivessem certeza da salvação, para que eles tivessem convicção da salvação. E o segundo ponto que eu vejo uma preocupação aqui do apóstolo João, era com aqueles que se diziam cristãos, ou que pensavam serem cristãos, mas que de fato não eram, ou não viviam como cristãos, para que eles deixassem de se enganar e procurassem viver de uma maneira piedosa, buscando a comunhão com Deus, vivendo uma vida cristã de fato. Então, mesmo para essas pessoas, o apóstolo João não está trazendo condenação, mas está trazendo uma advertência, como muitas vezes nós recebemos na nossa vida,
para que a gente mude a rota da nossa vida, né? Para que a gente mude o rumo da nossa vida, para que nós sejamos, então, abençoados. Muitas pessoas perguntam, por que eu não sou abençoado? A bênção vem sobre aqueles que estão debaixo da graça de Deus. A bênção alcança aqueles que se colocam debaixo da graça de Deus, da bênção de Deus. A gente pode pensar, bom, ele está falando essas coisas e está condenando já as outras pessoas. Não, queridos. Até porque Deus não condena ninguém, as pessoas se condenam por si próprias. Deus é um Deus tão amoroso, tão piedoso, que Ele deseja, né? A Bíblia diz que o Senhor deseja que todos alcancem a salvação. É o desejo do coração de Deus, e o Senhor tenta fazer com que isso aconteça, mas isso depende de respostas. Depende de resposta da pessoa. Hoje de manhã eu estava ouvindo um vídeo que me mandaram de uma entrevista na CBN. Eu não sei bem quem é o rapaz lá, que estava lá com a Pétria Chaves, dando uma entrevista e falando sobre a Páscoa. E ele estava falando coisas muito boas lá, deve ser cristão, pelo jeito deve ser um cristão judeu, pelas coisas que ele estava falando, devia ser um cristão judeu, ou um judeu cristão, né? E estava falando lá coisas muito interessantes. E aí eu comecei a ler os comentários, aí surgiu alguém lá, falando coisas do tipo, que Deus, que Jesus é esse? Que não sei o quê, estão enganando as criancinhas. Ou seja, pessoas que estão com seu coração fechado para as coisas de Deus, e que no primeiro momento a sensação que a gente tem é assim de julgamento, não é verdade? De julgamento dessas pessoas, mas essas pessoas precisam de Deus, essas pessoas precisam conhecer. Eu tenho quase que certeza absoluta no meu coração, queridos, que essa pessoa fala do que não sabe, que jamais teve a oportunidade de estudar a Bíblia e conhecer quem Deus verdadeiramente é, de conhecer o que Deus realmente pode fazer na vida dele. Quando a gente vai lá para o Velho Testamento, nós vemos a história de Jonas, o profeta Jonas. Jonas, ele foi um profeta chamado por Deus para pregar para os ninivitas o arrependimento. Para Jonas, queridos, isso era uma tarefa muito árdua, muito complicada, pois ele, no coração dele, já tinha julgado aquela nação, aquele povo. Para ele, aquela nação, aquele povo não era digna da graça, do amor de Deus. Para Jonas, o que Deus estava pedindo para ele era uma coisa impossível dele realizar, porque ele já tinha um pré-julgamento no coração dele. E ele tinha mais uma convicção. Ele sabia que, porque Deus o estava mandando lá, que se ele fosse lá e pregasse a palavra de Deus no meio daquele povo, o povo ia ouvir a voz, ia se arrepender, ia ser perdoado. Então ele não queria fazer isto. Ele não desejava no coração dele fazer isto, porque ele já tinha predeterminado que aquelas pessoas não mereciam o amor de Deus. Isso acontece muitas vezes com a nossa vida também. Mas Deus é um Deus amoroso. Deus fez com que a palavra dele fosse cumprida e ele acabou indo lá para aquele lugar pregar o Evangelho. O livro de Naum, capítulo 3, versículo 1, ele diz que aquela é uma cidade sanguinária. Tamanha era a brutalidade deles com os inimigos deles. Eles atacavam os inimigos e eram muito sanguinários. Essa era uma das grandes razões de o povo israelita, o povo judeu, não querer saber de nada com o povo de Nínive, que era a capital da Síria, se não me engano. Eles não queriam saber nada com aquele povo. Eles queriam, na verdade, a condenação, que Deus mandasse ali condenação sobre aquelas pessoas. Mas Deus tinha outros planos, Deus tinha outros propósitos. Quando Deus comissionou Jonas para ir aos ninivitas, ele teve que ser tratado
Ele teve que passar por situações para entender que Deus tinha um plano estabelecido para aquela nação, para aquele povo. Então o que nós vemos aqui, queridos? A gente está falando de uma situação de Deus tratando com misericórdia de um povo que não era adorador do Senhor. A carta de João, ela foi escrita para a igreja, para pessoas que estavam ali na igreja, para pessoas que estavam ali aprendendo a amar o Senhor, aprendendo a palavra do Senhor, e que de repente tiveram as suas vidas invadidas por pessoas que se diziam cristãos e que estavam ensinando coisas erradas, e eles estavam recebendo isto. E não estavam se dando conta de que alguma coisa não estava batendo entre o ensino que eles receberam dos apóstolos e o ensino que eles estavam recebendo agora dessas pessoas, e estavam recebendo isto como verdade nas suas vidas. Então João escreve essa carta para chamar a atenção deles. O apóstolo João, ele escreve a carta aos seus filhos espirituais. Ele chama de filhinhos. Carinhosamente, são meus filhos na fé, são filhos dos apóstolos na fé, são filhos dos discípulos de Jesus que saíram pregando o evangelho por todos os lugares, são filhos na fé. Ele chama filhinhos. O que ele deseja, queridos? Ele deseja ensinar aqueles cristãos como eles poderiam ter certeza da salvação. Então o propósito de João aqui é ensiná-los a vivenciar uma alegria completa, porque ele deseja que essas pessoas cresçam na fé, né? Não basta a gente entregar a nossa vida a Cristo, nós precisamos crescer. A Bíblia chama aquele que se converte ao Senhor de uma criança. Uma criança, ela precisa se desenvolver, mas ela começa tomando leitinho, depois ela vai para a papinha, depois ela vai para a sopinha, depois vai, eu não sei bem, né? Minha esposa não está aqui para me ajudar, mas ela vai comendo alguma coisa mais sólida, vai comendo alguma coisa mais robusta, né? E vai se desenvolvendo. E o desenvolvimento não é só físico, mas é o desenvolvimento emocional e também desenvolvimento espiritual. E o propósito de João aqui é fazer com que haja desenvolvimento espiritual na vida daquelas pessoas que entregaram suas vidas a Cristo, que fizeram com que a sua vida fosse uma nova vida, uma vida transformada. Amém, queridos? É isso que nós fizemos um dia da nossa vida, nós entregamos a nossa vida a Cristo. Então nós precisamos fazer alguma coisa a mais, porque o Senhor quer que a gente cresça, evolua, né? Evolua no sentido de conhecimento, de graça de Deus, de conhecimento das coisas de Deus, que a gente se desenvolva. E ele então apresenta 3 maneiras de nós nos avaliarmos, né? De a gente fazer uma autoavaliação se estamos verdadeiramente sendo cristãos. Primeira delas, ele diz assim: o verdadeiro cristão deseja obedecer à palavra de Deus. E a gente consegue entender com isto que a obediência é fruto do amor de Deus. Fruto do amor de Deus. Paulo escreveu, olha, o que eu quero, isso eu não faço. Mas aquilo que eu não quero, isso eu faço. Porque o desejo da carne muitas vezes se torna maior do que o desejo espiritual. Ele está dizendo com isso, queridos, que o verdadeiro cristão não é o cristão que é 100% correto em todas as coisas, que é perfeito em todas as coisas, mas é o cristão que deseja obedecer a palavra de Deus, que tem desejo no seu coração de obedecer a palavra de Deus, que algumas vezes pode errar na sua vida, mas que quando o Espírito Santo fala no seu ouvido e no seu coração, ele dá um passo atrás, volta atrás e diz: Senhor, me perdoa, eu errei. Me perdoa porque eu falhei, me perdoa porque eu não prestei atenção nessa situação.
eu errei, eu caí, mas eu quero estar na tua presença, honrar a ti com a minha vida. E João não está dizendo que nós temos que ser perfeitos, queridos. Ele está dizendo que nós precisamos ter um coração totalmente rendido à vontade de Deus e à sua palavra. Segunda coisa que nós aprendemos com essas lições de João é que o verdadeiro cristão, ele ama seus irmãos. Ama fazer parte do corpo de Cristo. Ama dividir o amor que tem recebido do Senhor com as outras pessoas. E a terceira coisa que nós vemos nesses ensinos de João é que o verdadeiro cristão reconhece quem Jesus é. Que Ele é totalmente Deus e que Ele é totalmente homem. Porque um dos ensinos que estavam passando ali pelos gnósticos, por esses falsos mestres naquela época, era tentar mostrar que Jesus não tinha nada a ver com Deus, não tinha nada de divino, não tinha nada com o fato de ser filho de Deus. Eles diziam, olha, é impossível, a matéria é matéria, o espírito é espírito, e eles não se comunicam, não se ligam. Então não importa o que você faça na carne, mas o importa é que o seu espírito esteja desenvolvido. Não importa se você peca na carne, mas importa se você está com seu espírito conectado ao conhecimento, porque eles pregavam, na verdade, eles pregavam conhecimento, eles não pregavam Jesus. Eles pregavam o ensino que levava as pessoas a buscar conhecimento. Conhecimento que somente eles poderiam dar. E João nos mostra aqui que reconhecer quem Jesus é implica em reconhecê-lo como Senhor da nossa vida. E que somente através dele nós podemos ser salvos. É isso que João está dizendo aqui. Por outro lado, queridos, nós vemos ele também desejando mostrar que muitos têm andado de maneira desleixada, não praticando aquilo que dizem crer, não se importando com aquilo que fazem, e por isso têm se enganado a si mesmos, dizendo-se cristãos, mas vivendo longe da vontade de Deus, longe dos caminhos de Deus. E nesse ponto, queridos, João quer mostrar um caminho de redenção, de arrependimento e jamais de condenação. Porque a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus, o Evangelho é palavra de vida para qualquer pessoa. Alguns podem aceitar e outros não. Mas o Evangelho de Jesus é mensagem de vida, não de condenação. A condenação vem pelas escolhas que o homem faz. A palavra do Evangelho é a palavra que traz vida sobre a vida das pessoas, aqueles que creem, aqueles que recebem a palavra. Porque condenado o homem já está desde o princípio. Condenado ele já está desde o princípio. Mas Jesus veio trazer uma palavra de vida, de transformação, de mudança. As palavras que João escreveu, ou ele escreve aqui nas cartas dele, podem soar como palavras duras, eu disse para vocês, que podem ser mal interpretadas pelas pessoas, como ele viu que, de certa forma, estava sendo mal interpretada por aquelas pessoas lá. E essa interpretação errada estava trazendo insegurança no coração daquelas pessoas, daqueles crentes a respeito da salvação. Por diversas vezes nós vemos então João escrevendo filhinhos, tanto lá no Evangelho quanto nas cartas dele. E eu entendo aqui, queridos, que quando ele chama de filhinhos, ele está se referindo aos filhos na fé, aos cristãos, né, de um modo geral. Aos cristãos de modo geral. Filhinhos que receberam a palavra do Senhor. Mas aqui nesses versos 12 a 14, queridos, nós
podemos entender, ao menos para mim me parece que João quer fazer uma distinção dos diversos níveis do crente, ou os diversos, a gente pode chamar os diversos estágios na vida do crente. E é sobre isso que eu queria falar com vocês. Ele usa as expressões filhinhos, jovens e pais, como que querendo mostrar que a vida do crente é e deve ser como o crescimento do homem natural que precisa se desenvolver na sua fé. Amém, queridos? Talvez haja outras interpretações aqui para isto, nós podemos entender outras coisas que João esteja querendo dizer aqui, mas eu vejo que ele está querendo trazer também este ensino e principalmente mostrar para as pessoas que as pessoas às vezes se condenam naquilo que Deus não as condena, naquilo que Deus não faz. Então nós vemos aí vários estágios na vida do cristão. E eu vou mudar um pouquinho a ordem aqui do texto para poder falar, mas o primeiro estágio ele fala sobre a vida do novo crente. Ele escreve no versículo 12, no começo do versículo 12 ele escreve dizendo: filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Depois ele escreve lá no começo do versículo 14: filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Eu vejo, queridos, que nesta passagem aqui, parece que João está querendo trazer para a gente, aqueles que são novos na fé, ele está dizendo o seguinte: olha, primeira coisa, os seus pecados são perdoados. A segunda coisa que ele traz de mensagem neste texto, que você e eu somos perdoados por causa do nome de Jesus. E a terceira mensagem que ele traz nesse texto é que agora vocês conhecem o Pai. Porque uma vez ele escreve no presente, depois ele escreve no passado. Como se fosse o passar do tempo na vida daquelas pessoas. Eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados, e eles são perdoados por causa do seu nome. Eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Uma passagem de tempo, um período, porque nós precisamos nos desenvolver. Até o verso 11 do capítulo 12, nós vemos João falando sobre algo que depende de nós como resposta à graça de Deus em nossa vida. Ele está falando lá sobre situações que nós precisamos ter atitudes, precisamos responder adequadamente. E isto faz parte do nosso aperfeiçoamento no amor de Deus, do nosso desenvolvimento na fé. Ele está dizendo aqui que não é o que nós fazemos que faz com que Deus nos ame. É essa nova mensagem que ele está trazendo aqui a partir do versículo 12. Não é o que nós fazemos que faz com que Deus nos ame, mas é por causa do amor de Deus que obedecemos e praticamos a palavra de Deus. O nosso amor não faz com que Deus nos ame. O nosso amor por Ele não faz com que Deus nos ame. O nosso amor uns pelos outros não faz com que Deus nos ame. A nossa caridade uns com os outros não faz com que Deus nos ame. O conhecermos a palavra de Deus não faz com que Deus nos ame. Mas é por causa do amor de Deus que nós o amamos, que nós o amamos acima de todas as coisas. É por causa do amor de Deus que nós
desenvolvemos todas essas coisas na nossa vida. Deus não nos ama porque nós o amamos. Nós o amamos porque Ele nos ama. A palavra de Deus diz assim, olha, Deus amou o mundo de tal maneira, sem que ninguém decidisse amá-lo por isto. Mas Ele entregou o seu Filho, seu único Filho, para sofrer a sentença do pecado que era do homem, para morrer no lugar do homem, para pagar a pena que estava reservada para o homem, por causa do amor dele por nós. Foi Ele que nos amou primeiro, e não nós o amamos primeiro. Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, ele escreve lá em 2 Coríntios 5,14, ele diz assim, olha, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. O amor de Cristo nos constrange. É impossível você entender o sacrifício de Jesus na cruz e não amar a Deus. É impossível você entender o sacrifício de Jesus na cruz e não amar o Senhor como Senhor da sua vida. Eu fiquei pensando sobre esse rapaz que escreveu aquele monte de bobagens ali nos comentários. Ele precisa conhecer quem Deus é. Ele não conhece Deus. Ele não sabe quem Jesus é. As pessoas muitas vezes falam de coisas que não sabem. No nosso dia a dia nós vemos isso, queridos. Nas coisas comuns, nós vemos pessoas julgando outras pessoas sem saber o que há na vida daquelas pessoas. Falando sobre situações que não conhecem. Que talvez tenham ouvido falar, que já criam um julgamento no seu coração. Deus não age assim. É impossível quando a gente entende o ato de Jesus ali na cruz, a gente não amá-lo pelo que Ele fez na nossa vida, ou pela nossa vida. Paulo, ele escreve de uma maneira muito forte, o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. É por causa do amor de Deus que amamos o nosso próximo como a nós mesmos. É porque nós conhecemos o amor de Deus que nós então podemos dividir esse amor com outras pessoas. Em 1 João 2,10 ele diz assim, aquele que ama seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Esta verdade faz com que a gente tenha uma visão mais adequada, queridos, do que representa o amor de Deus na nossa vida e de como esse amor ele pode abençoar a vida de outras pessoas. Ele está dizendo nesta palavra que este amor que nós espalhamos na vida de outras pessoas, isso é um sinal do amor de Deus na nossa vida. É um sinal, uma marca, a gente pode dizer, né? Uma marca do amor de Deus na nossa vida. Nós evidenciamos o amor de Deus quando nós praticamos a sua palavra. Nossa obediência não é a sua palavra, não faz com que o amor de Deus se manifeste em nós, mas é a obediência à sua palavra. A obediência à sua palavra é e deve ser resultado do amor de Deus por nós. Você pode dizer então, pastor, tem vezes que eu não tenho vontade de amar meu marido, não tenho vontade de amar a minha esposa, tem vezes que eu não tenho vontade de amar meu irmão. Eu falei para vocês, né? Eu já dei o testemunho aqui, né? Infelizmente é uma coisa natural, né? O dia que me roubaram, o que eu falei para vocês que eu queria fazer? Eu queria dar um tiro na cabeça daquele camarada lá. Depois me arrependi. Depois o Senhor tratou a minha vida com relação a isso.
Às vezes a gente não tem vontade. Às vezes a gente não tem vontade de amar a Deus porque a gente vê a situação da nossa vida e fica se perguntando, bom, onde Deus está? Porque eu estou vivendo tudo isso e Deus não faz nada na minha vida. Às vezes eu não tenho vontade de amar a minha esposa porque ela faz coisas que me deixam bravos ali com ela. Ou o marido, ou a esposa, ou pessoas que muitas vezes são próximas, amigos que muitas vezes são próximos. Que você fala que ama, mas no minuto seguinte ele faz alguma coisa e você não deseja mais amá-lo, porque ele fez alguma coisa que você não gostou. O amor-sentimento, queridos, ele é sujeito a mudanças. Ele é geralmente resposta de situações que nós vivemos. Se eu recebo algo bom, eu devolvo algo bom. Isto é o amor-sentimento, não o amor de Deus. Ele depende da situação, depende do momento, depende do que nós recebemos. Então, queridos, se a nossa certeza de salvação for fundamentada nas nossas obras, se for fundamentada naquilo que nós fazemos, então nós vamos ter alguns problemas na nossa vida. Porque em algum momento teremos grande convicção, somos salvos. Mas em outros momentos, a incerteza vai bater na nossa porta. Porque eu fiz alguma coisa ruim, então eu não sou digno do amor de Deus. Eu não sou digno da salvação. Tiago 1,8, ele nos alerta, dizendo que o homem pode ser, muitas vezes, inconstante em todos os seus caminhos. E quando isso acontece, ele deixa de alcançar as bênçãos do Senhor para a sua vida. Naturalmente nós somos inconstantes. Nosso humor muda. A nossa vontade de amar muda em algumas situações. É por isso que quando a gente fala sobre casamento, a gente fala que o amor ao nosso cônjuge não deve ser o amor baseado em sentimento. Porque esse amor, ele uma hora está aqui, outra hora está lá em cima, outra hora está lá embaixo. É muito flutuante. Mas devemos amar como Deus nos ama. Nós temos um casamento com Deus, através de Jesus. E o Senhor nos ama independente do que a gente faça. O Senhor nos ama independente da resposta que nós damos para Ele. Podem ter consequências ruins, é verdade. Mas Deus nos ama independente daquilo que a gente faça. Então, queridos, aqui no verso 12, João diz assim: é por isso que somos perdoados, por causa do seu nome. É por isto. Não é porque você ama a Deus, não, é porque Ele decidiu. É por isso que somos perdoados, por causa do seu nome, por causa do nome de Jesus, o Cristo, o Messias, aquele que se entregou por nós. O apóstolo João nos ensina dizendo que a conscientização dessa verdade, de que Deus nos ama, a conscientização, independente do que fazemos para merecer o seu amor, nos leva a guardarmos a sua palavra. E eu já falei sobre guardar a palavra, né? Que não é você memorizar. Quando João fala de guardar a palavra, ele está dizendo em fazer com que essa palavra seja viva na nossa vida, seja prática na nossa vida. E por isso ele diz no início do verso 14 assim: filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Nós vamos então, queridos, para o segundo estágio na vida do crente,
E nós vemos que ele escreve lá no final dos versos 13 e 14, ele diz assim: jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. E lá no final do verso 14, ele escreve assim: jovens, eu vos escrevi, porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Novamente ele fala no presente, e depois ele fala no passado como algo que já transcorreu. Tendes vencido o maligno. No outro ele diz: sois fortes, eu vos escrevi, sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós. E ele diz: e ainda assim tendes vencido o maligno. Aqui, queridos, me parece que João está se dirigindo àqueles que iniciaram sua vida com Cristo e que estão em processo de crescimento, mas ainda são jovens na fé. Na caminhada de fé, o homem, ele passa por diversas situações. Nós sabemos disso. Nós vivemos isso. Passa por tentações. Ou será que não? Todos nós passamos por tentações, sofremos tentações. E qual é o objetivo da tentação, queridos? É tirar o nosso coração, os nossos olhos de Deus. É roubar a nossa fé. É fazer com que a gente perca a esperança, é fazer com que a gente perca a confiança em Deus, fazer com que a gente tenha dúvida sobre a nossa salvação. Nós vivemos isso na nossa vida. Ele está querendo nos mostrar aqui que embora a gente esteja sujeito a todas estas coisas, nós podemos vencer o inimigo, vencer o maligno. Aliás, na minha a Bíblia aqui, o tema desse trecho aqui é a vitória sobre o maligno. A vitória sobre o maligno. Ele está encorajando as pessoas, dizendo: olha, apesar de tudo que vocês sofrem, de ataques, de tentações, de situações que querem afastar vocês de Deus, ele está dizendo: olha, vocês são fortes e a palavra de Deus permanece em vós e tendes vencido o maligno. Ele não está dizendo: olha, vocês têm sido perfeitos em todas as coisas, mas vocês têm lutado contra as tentações e têm lutado contra as situações que querem roubar o coração de vocês das coisas de Deus, e vocês têm vencido. Nós podemos ter certeza, queridos, que nós temos vencido muitas situações na nossa vida. Algumas vezes nós podemos tropeçar, mas se nós voltarmos atrás e nos arrependermos, a Bíblia diz que nós temos um advogado. João está dizendo: nós temos um advogado, Pai, o justo juiz, aquele que pagou o preço por nós. Podemos voltar atrás e nos arrepender e dizer: Senhor, eu quero estar novamente em comunhão plena contigo. João, então ele está dizendo: olha, vocês têm vencido as tentações, vocês estão em crescimento, vocês estão amadurecendo a cada dia, vocês estão se fortalecendo dia a dia, por causa da sua decisão de guardar os mandamentos de Deus. Paulo, ele escreve algumas coisas que complementam aquilo que João ensina, ou João escreveu as coisas que complementam o que Paulo ensinou. Mas ele escreve lá em Romanos 6,11, dizendo assim: considerai-vos mortos para o pecado, mas vivo para Deus em Cristo Jesus. E no versículo 14 ele diz: porque o pecado não terá domínio sobre a sua vida, pois não estás debaixo da lei, sim da graça. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Ele está dizendo: olha, antes vocês eram escravos do pecado, vocês estavam debaixo do domínio do pecado, mas Jesus trouxe uma novidade para a nossa vida. Vocês agora não estão mais debaixo do pecado, o pecado já não tem mais domínio sobre a sua vida.
Isto quer dizer que você não peca, queridos? Não. Ele está dizendo que o pecado não tem domínio. Ele está dizendo que você tem o poder de escolher aquilo que você quer fazer. Se você quer pecar ou se você quer viver e andar em santidade. Que você tem o poder de decisão de que rumo você vai dar na sua vida. Ele está dizendo então que o poder do pecado sobre a sua vida, ele foi quebrado por Cristo Jesus ali na cruz. Não existe mais domínio do pecado sobre a nossa vida. Amém, queridos? Estão entendendo? E aí nós vamos para o terceiro estágio. E no terceiro estágio, está lá no início do verso 13, no meio do verso 14, ele escreve assim: Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E depois ele diz: Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. João, ele começou a sua carta escrevendo a respeito do verbo da vida. Mostrando para os irmãos ali, lembrando os irmãos ali, olha, Jesus é aquele que veio em carne, aquele que existia desde o princípio, aquele que existia antes da criação do mundo. Depois ele traz uma mensagem do próprio verbo vivo revelando o Pai, dizendo: Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Por isso nós precisamos viver na luz. Ele fala do Jesus que se manifestou, o que era desde o princípio, a vida, né? Ele chama de Jesus de a vida que se manifestou, a vida eterna que está em Jesus. Nesses versos, então, João está nos mostrando o que define a maturidade da nossa fé. E ele diz no versículo 5, no capítulo 5, versículo 2, no verso 5 do capítulo 2, melhor dizendo: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Amém, queridos? Você tem dúvida sobre a sua salvação? Se você entregou a sua vida a Cristo e você tem o desejo de servir a Deus de todo o coração, queridos, pode ter certeza, somos salvos. O que nos faz perder a salvação é aquilo que nós fazemos. O que nos faz perder a salvação é nós negarmos o Senhor Jesus como o Cristo que morreu e entregou a sua vida para que nós fôssemos salvos. O que nos faz perder a salvação é nós nos desligarmos de Deus e aos poucos permitir que o nosso coração se endureça e não tenhamos mais desejo de fazer a vontade de Deus. A maturidade cristã, ela se manifesta na nossa vida a partir do momento que nós conhecemos Jesus, reconhecemos Jesus. E nós o conhecemos porque guardamos os seus mandamentos. E temos sido aperfeiçoados no amor de Deus através de Jesus Cristo. E porque nós conhecemos a Deus, nós buscamos fazer a sua vontade. Amém, queridos? João está nos dando uma grande lição aqui. Na verdade, eu vejo que João está nos trazendo uma palavra de segurança, uma palavra de fortalecimento, para nos dizer: olha, não deixe as circunstâncias da sua vida fazerem com que você pense que Deus deixou de te amar, que você não é digno do amor de Deus, que você não é digno do perdão, que você não é digno da graça, que você não é digno da salvação que Jesus colocou à sua disposição. Ele está nos dando uma palavra de convicção que nós podemos ter no nosso coração, que apesar de sermos imperfeitos,
se o nosso coração ama a Deus e deseja fazer a sua vontade, ainda que algumas vezes a gente erre, mas a gente busca fazer a vontade de Deus no nosso dia a dia, que a gente se arrepende quando anda por caminho errado, que a gente volta atrás, que a gente pede perdão ao Senhor, e Ele que é o nosso advogado, justo juiz, nos purifica de todo pecado, nos limpa de toda iniquidade, nos liberta de toda condenação, queridos. Nós não vivemos mais debaixo de condenação. João escreve dizendo, já nenhuma condenação existe para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas que vivem a vida no Espírito Santo de Deus. Amém, queridos? Fique de pé, queridos. Eu não sei se vocês, alguns de vocês, já tiveram momentos como esse. Quando a gente não conhece a palavra de Deus, nós podemos ter. Em alguns momentos da minha vida lá atrás eu tinha dúvidas. Porque, embora eu quisesse fazer, né? Como eu disse para vocês, eu cresci na igreja. Mas em alguns momentos a gente se deixa levar por coisas que se apresentam, né? Por amigos que te mostram um caminho que parece ser muito bom, por situações que parecem ser muito interessantes na sua vida, e você vai lá e erra, e depois o teu coração fica apertado, porque você sabe que fez coisa errada. E aí vem aquela palavra de condenação, e o diabo ele é astuto para fazer isso, dizendo, olha, está vendo? Deus não quer saber de você. Tua vida está perdida. Você já está condenado. Vem aquele sentimento então no seu coração, poxa vida, estou perdido. Se Deus viesse nesse momento, eu estaria no inferno. A palavra de Deus está nos mostrando aqui, né? Que se o nosso coração deseja amar a Deus, nós vamos sempre buscar fazer a vontade de Deus. Nós vamos ter sempre um desejo de nos arrependermos e não praticarmos mais aquilo que nós fizemos de errado, de viver uma vida diferente, de buscar santidade na nossa vida, de agradar a Deus em tudo aquilo que nós fazemos e termos a certeza de que se o Senhor nos levar, nós estaremos com Ele. Amém, queridos? Essa convicção que Deus quer colocar no teu coração. Depende de respostas também, é lógico que depende de respostas. Mas o amor de Deus não depende de respostas. Deus te ama porque Ele te ama. Não porque você decidiu amá-lo. Não porque você faz coisas boas. Não porque você pratica caridade. Não porque você tem obras que possa apresentar diante dele. Não, Ele te ama porque Ele decidiu te amar. Ele te ama porque decidiu investir na tua vida, independente de você e daquilo que você faz. Todos nós. Amém, queridos? Feche os seus olhos. Querido Deus, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra. Que ela nos mostra e nos ensina, Pai, o teu grande amor. O amor que o Senhor tem colocado sobre as nossas vidas, no nosso coração. O amor que o Senhor tem demonstrado, Pai. O amor que independe daquilo que somos e do que fazemos. O Senhor nos amou e por isso nós te amamos. O Senhor nos amou e por isso nós decidimos, Pai, obedecer a tua palavra. Porque reconhecemos em ti, Senhor, o Senhor da vida. O Senhor que conhece todas as coisas, que conhece as nossas necessidades, conhece, Senhor, o nosso coração.
E o nosso coração, Pai, deseja tremendamente, Pai, a Tua presença. Nosso coração deseja tremendamente, Pai, fazer a Tua vontade. Nosso coração deseja, Pai, em todo o tempo, estar conectado contigo, em comunhão plena contigo, Pai. Precisamos de Ti, precisamos do Teu Espírito Santo falando no nosso coração. Precisamos da Tua palavra, Senhor, nos ensinando cada dia, Pai, a vivermos uma vida melhor. Precisamos de Ti, Senhor. Entregamos nossa vida nas Tuas mãos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém.